Olá, pessoal, estamos de volta com a série Educação Especial na Perspectiva da Inclusão do programa Teses e Ideias da TVLEPET, que é um laboratório de ensino, pesquisa e experiências transdisciplinares da Universidade do Estado do Amazonas. Para esta série, a gente inicia conversando com a professora Júlia Graziela Bernardini de Araújo. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, professora. A Júlia, ela tem um pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Isso. Doutora em Educação, também pela Universidade Federal de Santa Maria, na linha de pesquisa em Educação Especial, mestre pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, é um mestrado profissional em ensino tecnológico, com a linha de pesquisa Processo Formativo de Professores, é especialista em metodologia do ensino superior, em gestão educacional, em educação ambiental, com ênfase em espaços educadores sustentáveis, especialista em atendimento educacional especializado pela Universidade Federal de Pelotas, graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Newton Lins, professora da Secretaria Municipal de Educação, com atuação na docência em Educação Infantil e Ensino Fundamental, e assessora pedagógica nas escolas, formadora na Gerência de Tecnologia Educacional GTE, na área de Educação Infantil e Tecnologia Assistiva, em sala de recursos multifuncionais, assessora pedagógica na Gerência de Educação Especial, assim como ela atua na coordenação pedagógica na Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Tem uma vasta experiência como formadora, né, no curso de leitura e escrita na educação infantil, atua como professora no curso de pedagogia na Universidade Newton Lins e atualmente desenvolve a função de assessora técnica pedagógica na divisão de educação infantil da CEMED. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, da Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, da ANPED, e do Núcleo de Pesquisa sobre Escolarização e Inclusão, além do Grupo de Estudo e Práticas em Educação e Psicopedagogia, também da Universidade de Santa Maria. A Júlia defendeu uma tese chamada Deficiência Intelectual, uma revisão sistemática de literatura das produções científicas do Brasil, mas também fez uma pesquisa em nível de mestrado, também voltada para a temática, mas na área da formação de professores. Professora Júlia, tudo bem? Tudo bem. Eu queria iniciar com nossa conversa. Primeiro que eu queria que tu situasse aqui os nossos espectadores sobre como que você se encontrou com o tema da deficiência, não só da educação especial, na perspectiva da inclusão, mas também você vai até a deficiência intelectual. Queria que você falasse um pouco sobre como é que você se encontrou com esse tema, ou foi o tema que te encontrou? Sim, então, como professora na Secretaria Municipal de Educação, desde 2008, momento também no qual nós tivemos aí uma política que vai direcionar e que rege até hoje a política de educação especial no Brasil, na perspectiva da educação inclusiva, nós tivemos o aumento, né, das matrículas do público-alvo da educação especial, porque até então essas crianças elas estavam, né, segregadas no sistema paralelo de ensino, em classes e escolas especiais. E a partir de 2008 nós vamos ter um aumento dessas matrículas. Então, a partir disso, no momento que eu estava em sala de aula, eu recebi muitas crianças, né, que apresentavam alguma condição de deficiência, dentre elas o autismo, que nós temos hoje no Brasil, né, como uma das condições de deficiência que mais prevalecem, seguida de deficiência intelectual, segundo os dados do censo escolar. Então, dentro da sala de referência que eu atuava, eu tinha crianças já com diagnóstico precoce de autismo. E isso me inquietava muito. Como crianças tão pequenas em processo de desenvolvimento vão apresentar diagnósticos precocemente, vão apresentar, segundo laudos médicos, dificuldades relacionadas à aprendizagem. Então, isso me motivou a pesquisar e buscar ampliar os conhecimentos sobre a área. E, a partir disso, leituras, aperfeiçoamento, busca de cursos, e culminou com a entrada no mestrado profissional em ensino tecnológico no IFAM, onde eu pude, né, mergulhar na temática a partir da orientação da professora Elaine Bessa Guerreiro, que, assim, me conduziu nesse processo de 2 anos,
e também com a ajuda da secretaria no sentido de ter tido Qualifica para poder cursar o mestrado. Então, me abriu muitas portas. Por meio do Qualifica, eu tive 2 anos afastada das minhas funções, e a partir disso, realmente eu emergi na pesquisa, eu pude participar de congressos, pude participar de mesas redondas, apresentar trabalhos, a pesquisa em vários seminários. Então, nós temos aí uma vasta, né, produção científica na área, que eu tenho do mestrado, cursado pelo IFAM, e isso também proporcionou a entrada no doutorado em Santa Maria. Então, cada vez mais a pesquisa foi se qualificando, foi se refinando, para que nós chegássemos a esses processos de discussão, de reflexão sobre a questão diagnóstica, sobre a formação de professores, sobre as práticas pedagógicas, como isso interfere nessa lógica também da produção diagnóstica, como que nós vamos ter aí um cenário de avaliação para as crianças com deficiência muito precocemente. Então, são vários questionamentos que as nossas produções trazem. E, a partir disso, a reflexão, que a nossa vida não cabe dentro de um diagnóstico. Então, nós precisamos repensar os contextos que essas crianças estão envolvidas e, a partir daí, pensar em práticas que realmente fomentem esse processo da inclusão dentro da escola. Interessante. A gente está atuando na Secretaria Municipal de Educação há muito tempo, uns 27 anos por aí. E é óbvio que a gente viu ao longo desses anos um acréscimo de inclusão, né? E obviamente que isso tem a ver com políticas públicas. A gente tem, por exemplo, na CEMED, cerca de, atualmente, 200, quase 300 salas de recursos. Isso significa que das 600 escolas, 500 e pouco, não sei se é 500, 600 escolas, oficialmente temos 270 ou 300 escolas com sala de recursos, significa dizer com presença, né, de pessoas com deficiências ou pessoas neurodivergentes. Para você ter uma ideia, a gente está em 9 escolas, 10% das crianças dessas escolas são PCDs ou são neurodivergentes. Algumas com diagnósticos, outras não estão com diagnóstico, então esse número pode aumentar. Então, como é que a gente chega, né, dentro desse teu processo de pesquisa, entre o conceito em si da deficiência e o diagnóstico inserido no processo de aprendizagem? Você fez um doutorado sobre a deficiência intelectual. Eu queria que você explicasse um pouco que conceito é esse de deficiência intelectual e como que ele chega na escola. Então, quando nós falamos do atendimento educacional especializado, como a Sara bem falou, nós temos uma política pública, que é o processo de implementação das salas de recursos multifuncionais, que deu-se, né, em 2007, e a partir daí nós tivemos esses recursos, né, dessas políticas públicas para que nós tivéssemos nas escolas que têm crianças matriculadas com deficiência esse espaço para atendimento das crianças público-alvo da educação especial. Então, houve essa política pública, nós tivemos essa implementação, mas ela não aconteceu na sua totalidade. Então, com o passar dos anos, nós temos aí, em 2008, a política de educação especial, na perspectiva inclusiva, que trouxe também, né, todos os direitos das crianças com deficiência, dos estudantes. Quais? O atendimento educacional especializado de forma complementar ou suplementar, que ele pudesse frequentar na mesma escola, no contraturno do qual estuda. Então, a gente já tem um entendimento que o AE deve acontecer no contraturno do qual a criança estuda. E isso é um direito da criança, de forma suplementar ou complementar, não sendo substitutivo ao ensino comum. E aí, em 2009, temos a nossa resolução, número 4 de 2009, que vai tratar das diretrizes para o AE, que já vem trazendo quem é esse profissional, onde que esse serviço vai ser institucionalizado, que é no PPP, traz toda a função desse professor que vai atuar no AE, garantindo que essa criança tenha o atendimento educacional especializado. A partir disso, nós vamos, né, para a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. No que se refere ao conceito de deficiência, a gente vai ter aí uma construção social de deficiência. Então, hoje nós estamos no momento de pensar a deficiência numa construção social. Então, o modelo social de deficiência qual é? Por exemplo, se eu tenho uma escada e eu tenho uma mobilidade reduzida, uma condição de deficiência que eu utilizo uma cadeira de roda, e essa escada me impede de subir, de transitar, então
eu vou ter algo que me impede nesse processo de, né, a minha deficiência ela vai se tornar acentuada, porque esse espaço ele não está me proporcionando acessibilidade. Então, a deficiência ela é uma construção social. Então, a gente precisa modificar esses espaços, a gente precisa ter acessibilidade em todos os espaços, não só para a pessoa com deficiência, acessibilidade arquitetônica para qualquer pessoa, seja uma pessoa idosa, né? Seja uma criança, uma mãe que precise locomover uma criança menor. Então, a gente precisa pensar em espaços que realmente tenham acessibilidade para todas as pessoas. E a deficiência ela é uma construção social. Né? Então, a LBI não já é uma doença, não né? é uma doença, há não é uma confusão com isso, né? Com os conceitos. Deficiência não é sinônimo de incapacidade, deficiência não é sinônimo de inaptidão. Então, isso foram conceitos que foram construídos ao longo da história da educação especial, conceitos que eles ainda trazem o estigma, ainda trazem rotulação, pelo próprio processo de desconhecimento ou de reflexão sobre. Porque na medida que a gente desconhece a história da educação especial, a gente vai ter hoje movimentos que estão defendendo espaços segregados dentro da escola comum. Então, isso tem muito a ver, por exemplo, com a questão da sala especial e na discussão com a sala dita comum, né? Numa sala comum. Então, inclusive, no próprio movimento, há quem defenda a continuidade das salas especiais, que, no meu entendimento, segrega, né? Mas na cabeça deles, como é que ele fica na sala de aula se o professor também não dá conta dele? Então, entra um paradoxo aí, porque, de fato, atuar na sala de aula, nas condições que elas se apresentam com a inclusão, é uma limitação muito grande do ponto de vista pedagógico para a atuação docente, né? Então, cria-se um problema sério, que passa pela formação do professor, mas passa principalmente pela ideia de inclusão mesmo, né? Então, não pode ficar. Sim, professora, você falou muito bem. Então, nós precisamos trazer discussões como essas para a gente repensar essas concepções de deficiência, de aprendizagem, de desenvolvimento humano, que ele não é tão linear assim. Então, a partir do momento que nós trazemos essas discussões para dentro do espaço da escola, como um espaço propício, porque Kandal já fala, Lucchesi já fala, Nova já fala que a escola é o espaço propício para nós trazermos essas reflexões, essas formações, trazermos espaços para que os professores possam compartilhar e ali juntos fazer com eles. Então, as práticas pedagógicas a partir nós temos aí o desenho universal de aprendizagem, que a gente vai pensar que cada um aprende de uma forma diferente, então eu vou ter que trazer práticas pedagógicas que possam atender as minhas crianças, todos os estudantes. Então a gente precisa repensar concepções de deficiência, que ela não está atrelada ao não aprender. Então há uma grande confusão também sobre isso. Atrelar, se a criança, de repente, no ritmo que deveria estar lendo ou escrevendo, que a gente vai ver isso muito no ensino fundamental, quando a criança faz a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Sim, então, são cobradas as habilidades de leitura e escrita, raciocínio lógico, matemático. E, de repente, por uma outra, qualquer situação, essa criança não apresenta esse rendimento, porque a gente ainda está numa escola de uma lógica produtivista ainda, né? Então, a gente tem uma lógica ainda produtivista, excludente, onde a gente não vai olhar para esses contextos, para as crianças, para essas práticas. Então, quando essa criança ela não aprende ou ela apresenta uma dificuldade na aprendizagem ao longo desse percurso, principalmente nas séries iniciais, o que acontece? Vamos encaminhar para um neurologista, vamos encaminhar para um serviço clínico porque essa criança tem algum problema. Então, a gente acaba localizando na criança, no patológico, não aprender. Isso é muito curioso, porque quando você trabalha com o conceito de diagnóstico, esse conceito que é uma ideia médica, acaba também pedagogicamente entrando na escola. E a escola, muitas vezes, os próprios professores, o corpo docente de modo geral e a equipe pedagógica vai querer propor um trabalho pedagógico para aquela criança mediante um diagnóstico. Como se a escola necessitasse desse diagnóstico para que a criança pudesse ter uma aprendizagem diferenciada. É mais um paradoxo que não cabe à escola. Sim, não é não? Sim, eu estou equivocada? Não, sim. Então, hoje nós estamos condicionando, né, a aprendizagem das crianças com deficiência a um laudo. Tá,
temos um laudo, e a partir do laudo, o que nós vamos fazer? Então, a gente vê o apagamento da pedagogia em detrimento do saber médico. Isso, a própria história da educação especial, ela vem trazendo muito bem. Januzzi, nos seus estudos lá desde 2011, ela vem trazendo todo esse percurso histórico do atendimento da pessoa com deficiência, da forma higienista, como nós também vamos ver na educação infantil. Então, se nós formos observar a história toda desse processo, ele vai ter suas origens lá, porque ainda está muito atrelada ao saber médico, ao saber da medicina, em detrimento do pedagógico. Tá. Aliás, a própria escola toda, o processo de avaliação dela ainda é atrelado aos saberes médicos, até Sim. hoje, né? E quando nós temos os encaminhamentos partindo da escola, já traz outra problemática. Por quê? Na escola, como eu falei, inicialmente, quando as crianças começam esse processo de imersão na leitura, na escrita, do raciocínio lógico matemático, vem as avaliações. Essa criança apresenta um baixo rendimento, acende o alerta para o encaminhamento. Então, não seria interessante pensarmos em quais fatores que interferem nos processos de aprendizagem dessa criança, que contextos, de onde se vêm, quais as experiências constitutivas dessa criança na escola, quais são as possibilidades de aprendizagem que são ofertadas. Quer dizer que se ela não apresenta um resultado satisfatório, ela tem um problema médico aí. Já tem. Então, os alertas são para deficiência intelectual, ou autismo, que vem historicamente, segundo o Bueno, aí desde 2013 nos seus estudos, são os diagnósticos que prevalecem na área da educação especial. Então, se nós formos olhar para o censo, nós vamos ter aí mais de 12 milhões de crianças diagnosticadas com deficiência intelectual. Então, isso é muito sério, nós precisamos repensar... A questão é, será que é deficiência intelectual mesmo? Aí, outro questionamento bem interessante. Até que ponto esses diagnósticos, eles são, de fato, né, correspondem a essas condições que as crianças apresentam? Até que ponto? Então, a gente vê aí, né, a indústria do autismo trazendo aí as janelas de oportunidade para as crianças aí na primeira infância, onde as terapias, elas vão suprir essas necessidades, privando a criança da infância, muitas das vezes, do brincar, da escola acolher essa criança. Então, as críticas que nós tecemos lá na tese, que trata sobre deficiência intelectual, não é sobre o diagnóstico em si, mas a forma que esse diagnóstico se dá com essa criança, distante dos seus contextos, distante do contexto da escola. Como que essa criança é no contexto escolar, né? Quando ela aprende, quando ela para, o que motiva, o que chama atenção. Então, muitas das vezes, o contexto interfere. Então, são questões para a gente repensar, e a escola nem sempre é médico. Nem sempre é patológico. Às vezes é pedagógico. Muitas das vezes, essas dificuldades podem estar centradas nas questões de âmbito pedagógicos, estruturais, nas relações, nas experiências também anteriores dessa criança com a família, com os seus pares, com a própria escola, com o docente. Aí a gente repensa. Né, o olhar do professor para essa criança, porque muitas das vezes o olhar do professor é o primeiro que vai, né, encaminhar. Então, esse professor vai, a partir das suas observações, montar um relatório, então a gente já tem um percurso para isso. A criança vai, apresenta dificuldade nesses processos iniciais aí da leitura, da escrita, do raciocínio lógico, daqui a pouco vem um encaminhamento lá para o neuro observa o relatório da professora, e muitas das vezes numa consulta apenas, sai um CID lá. E essa criança volta para a escola, e aí a gente tem um laudo. E a partir disso, o que nós vamos fazer com essa criança? Não, a gente justificou porque ela não aprende. Uma coisa que eu acho que agora fiquei então, aqui pensando. Há um laudo que justifica, né, muitas das vezes, que nós, enquanto escola, a gente não consegue dar conta dessa diversidade. Então, esse laudo justifica porque que a minha criança não aprende. Só uma curiosidade, me veio aqui uma inquietação. Muitas vezes esse laudo, essa criança chega ao médico para ser laudada, o que ela tem, justamente porque a escola é que encaminha. E nem sempre o encaminhamento da escola é de fato um encaminhamento, digamos, encaminhamento problema médico, digamos assim, estou inventando isso aqui agora. Às vezes a escola não consegue dar conta mesmo, e aí vai lá para não, vamos encaminhar essa minha problema, que deve ter algum problema. Às vezes, nem sei, tu está me falando, tá, estou aqui pensando que às vezes esse diagnóstico tem muito de pedagogia também, né? Porque leva o olhar do professor para ele, ó, tua filha não aprende isso, leva para o médico.
Sim, professora. Então, Eu estou trazendo isso agora, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que me veio aqui na cabeça aqui agora. Para nós vermos como que está a questão da função do professor, a função da escola, enquanto instituição social que vai trabalhar os processos sistemáticos dentro da educação, o papel da medicina dentro desse processo. Então, quando a escola se vê, né? Então, nós temos aí uma demanda que ela é recorrente, que ela está aí, então nós temos as crianças com deficiência intelectual, nós temos as crianças com autismo, nós temos aí as crianças com Zika vírus também, que têm deficiências múltiplas, e dentre outras condições que as crianças podem apresentar, né? E aí a escola, no meio de tudo isso, com todos os estudantes, e aí a gente vai ter, né, também alguns desafios dentro da própria escola. Era isso que eu ia te perguntar. Na sua pesquisa, o que é mais desafiador para a escola? Então, professora, nós temos algumas estruturas educacionais, né, que elas dificultam o processo. Então, quando eu falo de estrutura, eu falo arquitetônicas, eu falo da acessibilidade, eu falo de materiais pedagógicos, eu falo de formação. Então, a gente vai ter um conjunto de situações que elas vão interferir nesse processo, e também nós vamos ter as variáveis sociais. A gente tem que entender também que a escola não é neutra. Essa criança, ela vem de um espaço, ela vem de um território, ela vem de um contexto que a gente também precisa compreender, familiar, muitas das vezes, do acesso a bens culturais, a sociais, e isso também pode interferir em diagnósticos. Então, se essa criança foi privada de muitos contextos, sejam eles de acesso à cultura, a uma alimentação adequada, isso vai interferir, isso pode gerar, sim, uma deficiência intelectual. Isso pode gerar. As questões do autismo, a gente sabe, né? As pesquisas até hoje, né? É uma grande interrogação da medicina. Então, a gente tem muitas pesquisas que trazem, que podem estar atreladas a diversas situações, mas o que a gente tem hoje de concreto? Que a gente precisa ter, né, condições favoráveis para que essa criança se desenvolva. E quando a gente fala de condições, a gente fala de uma escola que acolha, de uma escola que escuta, porque muitas das vezes não é só a criança que traz essa condição, a família também vem adoecida. Então, a sensibilidade, a empatia, o acolhimento, né? E a gente vê também uma grande produção diagnóstica e a indústria farmacêutica e a do autismo querendo se prevalecer dessa condição. Então, isso causa o sofrimento das mães, causa o sofrimento da escola, porque muitas das vezes condiciona a participação dessa criança na escola a uma medicação. Não, dá um remedinho para ele que ele vai ficar tranquilo. Até que ponto essa criança precisa ser medicada tão precocemente? Nós sabemos que essas medicações controladas, elas trazem efeitos colaterais danosos para a saúde das crianças e de qualquer pessoa. Mas há necessidade realmente dessa criança tomar essa medicação? Então, hoje nós temos, o Brasil é o segundo país, né, no mundo com maior consumo de Ritalina. Então, a gente precisa repensar esses diagnósticos. Então, a gente não tece críticas à questão diagnóstica, mas sim como eles são, né, desenvolvidos, como eles são, né, colocados Quais os interesses por detrás disso? Então, a gente vê a indústria do autismo, né, se prevalecendo dessas condições. Porque se a gente for pensar em desenvolvimento humano, uma criança com 2 anos com laudo de autismo, então, se ela está em processo de desenvolvimento, se a gente entende que esse desenvolvimento da criança ele vai acontecendo, e aí a gente precisa verificar, né, se a gente entende que esse desenvolvimento não é tão linear, então o que eu preciso fazer a partir de alguma dificuldade que essa criança apresente? Investir em contextos, investir em possibilidades. Isso virou uma presença meio que do senso comum no mundo, né? A gente vê entre os adultos, acho que tu és autista, aí descobri que tem TDAH, olha, teu TDAH tá não sei o quê. A gente está vendo que meio que está normalizando essas coisas quando era para complexificar, né? O que de fato, né, vai... Aí inventa os suportes, suporte 1, suporte 2, suporte 3. Não é que não existe, a gente sabe que tem crianças com autismo e a gente vê adultos com autismo, a gente vê, inclusive, hoje eles se colocando para o mundo pelas redes sociais, e isso é maravilhoso. Mas o que tu estás trazendo é que a gente precisa recuar na reflexão no sentido de ver o que o mundo do mercado de doenças está promovendo em torno dessas problemáticas, das diferenças das pessoas, né? Porque não é uma doença, mas as indústrias
farmacêutica está se valendo disso na produção de remédio, na produção de uma série de coisas. Quer dizer, acaba construindo processos de adoecimento mesmo. Sim, professor. Então, nós vemos aí uma questão de naturalizar. Então, tem autismo ficou muito natural e não é natural. E a gente não pode naturalizar isso, normatizar isso. E a partir do momento que a gente vê que alguém está lucrando por isso, então a gente precisa ficar em alerta, né? Saber até que ponto, de fato, há necessidade. A gente sabe que existe crianças, vai existir pessoas que têm a necessidade de dar medicação, mas isso aí é uma questão de âmbito clínico, né? É uma questão de âmbito clínico. O pedagógico, a escola tem que dar conta. Então, a gente precisa assumir, como escola, como professores, esse olhar, né? O olhar para a criança, não o olhar para a deficiência, porque muitas das vezes a gente não olha a criança, a gente olha a deficiência, olha aquilo que ela não sabe, aquilo que ela não aprendeu, a dificuldade que ela apresenta. Então, a gente precisa olhar para essa criança e ver as potencialidades, os contextos que vão, né, interferir para que ela desenvolva essas potencialidades. E fazendo o quê? Diminuindo as barreiras que vão dificultar esse acesso. Então, como é que a gente vai diminuir essas barreiras? Aí a gente vai ter professores, práticas pedagógicas. Eu preciso estar com esses professores trabalhando as práticas pedagógicas. Formação, então. Formação. Então, a gente observa aí que desde 1948, que a gente fala aí da educação como direito de todos esses processos, né, das convenções, aí 1990, 1994, a Convenção da ONU, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, né, o nosso estatuto que vem assegurando. Então, nós vamos ter também algumas discussões. É um professor especializado ou é um professor capacitado? Nós precisamos de uma escola por completo que dê conta dessa diversidade. Porque se o meu professor está preparado, mas a pessoa que está lá nos serviços gerais, a pessoa que está lá na secretaria não entende, então a gente não vai ter uma inclusão de fato, né, dentro desse sistema. Então a gente vai ter dificuldades ao longo desse processo. Então, é um processo que precisa acontecer conjuntamente. Isso é de uma sociedade. Então, a deficiência é uma construção social. Então, se eu trabalho essa sensibilização, trabalho com políticas públicas, né? A gente tem aí o Brasil, ele é um dos países que mais tem legislações para as pessoas com deficiência. Mas até que ponto essas políticas são efetivadas de fato? Se tornam práticas de verdade. Se tornam práticas. O direito da criança estar na escola. Então, porque se a gente coloca a criança, você vai ver aí 270 escolas com recursos, com salas de recursos. Significa que nós temos crianças em salas comuns, sim, crianças PCDs ou neurodivergentes. Então, estão né, mas assim, o que você traz é a mais pura realidade. O que cabe às políticas públicas para além dos marcos legais é garantir estruturas adequadas. Eu acho que a estrutura é uma questão de políticas públicas também. Então, não adianta colocar aquela criança ali se o professor não está em condições de garantir a inclusão dela do ponto de vista do conhecimento, né? E se não tiver, por exemplo, é obrigatório ter o profissional de apoio pedagógico. Mas veja, as políticas públicas dizem isso, mas elas não garantem isso dentro das escolas. E há um problema sério que envolve a universidade, que envolve a Secretaria de Educação, porque não temos profissionais suficientes para garantir esses professores dentro, esses profissionais dentro. Tirar o professor, colocar os profissionais de apoio pedagógico, que pode ser, inclusive, qualquer pessoa que tenha até o ensino médio, já pode estar, estão colocando pessoas com ensino médio para atuar dentro da sala de aula. Então, isso também é um problema. Eu fico muito contente, Júlia, com a tua participação aqui e queria te dar as últimas palavras com relação ao teu tema, a esse processo. Que esperança que a gente pode ouvir de ti, que a gente pode traduzir isso em praxis pedagógica na escola. Então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, professora. Então, acho que é um momento propício de discussão para nós repensarmos, estudarmos, dialogarmos, levarmos, né, ecoarmos essa fala que nos custa tão caro falar sobre educação especial na perspectiva inclusiva. Eu trabalhei em escola, trabalhei com crianças com deficiência, trabalhei 10 anos, desde a creche até o ensino fundamental, séries iniciais. Hoje estou como formadora, né, como assessora,
Então, a gente entende e compreende todos os desafios que nós temos na escola pública para atender essa demanda que nós temos aí de crianças com deficiência, entre outras. Mas nós precisamos entender que a vida não cabe dentro de um diagnóstico. E que, na diferença, há o enriquecimento das nossas vivências, da diversidade. Então, a gente precisa entender que a diferença, aí é que está o especial no ser humano. Então, são as nossas diferenças que vão nos unir. Então, a gente precisa entender, né, que o tempo que nós temos uma escola homogênea, e daquele formato lá passou. Então, hoje a gente vai ter um outro cenário de escola, com outras crianças, e a gente precisa acompanhar tudo isso. E as crianças estão na escola, e elas precisam, né, elas têm direito ao quê? Como fala a política de 2008, direito ao professor, né, com formação, a uma estrutura adequada, a um currículo acessível. Então, a gente precisa pensar num currículo acessível, não um currículo que inferiorize o trabalho pedagógico com as nossas crianças. Então, é nesse sentido que eu deixo a mensagem que a nossa vida não cabe dentro de um diagnóstico. Então, a gente precisa discutir mais, repensar mais e levar essa fala para a escola para aproximar a universidade, a pesquisa do contexto da escola. Acho que aí a gente já tem grandes avanços. Obrigada, professora. Muito obrigada. Essa é a TV Lepete, programa Teses e Ideias. Nos encontramos no próximo episódio. Um abraço.